Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol, muito bom dia. Estamos começando essa sexta-feira com muita informação para você começar o dia sabendo o que rolou no Campeonato Brasileiro. Tivemos jogos pelo Brasileirão, tem 4 times que estão lá na disputa do Campeonato Mundial, mas aconteceram 6 partidas da 12ª rodada e olha só, o Flamengo, mesmo à distância, mesmo com um jogo a menos, vai agradecer a dupla Bavi, né? Os dois baianos ajudaram e o Flamengo mantém-se líder do Campeonato Brasileiro. Vamos passar pelo que aconteceu no Campeonato Brasileiro nessa quinta-feira. Brasileirão que agora vai dar uma pausa para o começo do Campeonato Mundial neste final de semana. Então o foco agora vai para o Mundial. Nós temos muitas coisas para falar. Quero saber a sua opinião? Deixa aqui embaixo o seu comentário, sua sugestão, sua crítica. Pode descer o pau também no técnico do seu time, porque é sempre muito bem-vindo, tá? Deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e vamos nessa sexta-feira 13, hein? Sexta-feira 13 é com situação complicada aqui, sexta-feira 13, mas azar tem quem não deixa o like e quem vai ver o time aí na zona de rebaixamento por um mês, né? Porque o Brasileirão volta agora só em meados de julho, então fica chato ficar olhando a tabela dessa maneira. Vamos lá então colocar no nosso site, o gol.com.br, destacando aqui, grande partida, hein? Grande vitória do Vasco sobre o São Paulo no Morumbi. O Ryan foi muito bem mesmo. Vou destacar o mercado da bola, você vai conferir as notícias todas no Gol no Mercado, que entra daqui a pouquinho, tá? Rian Gomes já preparou um material especialíssimo, então daqui a pouquinho entra, mas se você entrar no gol.com.br, já tem aqui embaixo, você pode conferir todas as informações do mercado e vou chamar a atenção para a nossa página especial do Mundial de Clubes, tem informação dos valores que o pessoal vai ganhar. Um podcast que ficou, modéstia à parte aqui, especialíssimo, tá? A gente passou o gabarito, o pessoal vai ficar bravo aqui, mas estava lá ontem com o Eduardo Massa, com o Cláudio Sobrinho, a gente passou jogo a jogo, grupo a grupo, né? E depois o mata-mata até chegar o campeão. Então vale a pena você conferir aqui no canal do Gol, né? Dá uma olhada aqui depois, vou colocar aqui em cima também na nossa tela. E esse guia especialíssimo entrou no ar e vale a pena, tá? Confere aqui, tem todas as informações dos times, você pode ver os 11 improváveis, quem que chegou, quem que saiu, confira lá, tá separadinho, todos os 32 times passados a limpo no gol.com.br. Mas vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque ontem o Vitória ajudou a equipe do Flamengo segurando o Cruzeiro no empate em 0-0, um jogo que ficou marcado pela forte chuva, né, pelo campo encharcado e por uma fratura, um lance horrível envolvendo o Jamerson. Levou um carrinho do Eduardo, finalzinho do primeiro tempo, o Eduardo acabou sendo expulso, o Cruzeiro jogou todo o segundo tempo com um jogador a menos e o Jamerson teve uma fratura e rompeu os ligamentos do tornozelo, já teve que passar por cirurgia, foi para o hospital. Horrível a cena, tá? Se você tem estômago fraco, assim, não procure, mas é horrível, eu estava acompanhando ao vivo ali, foi assustador. E segurou esse empate que impede que o Cruzeiro assuma a liderança de forma isolada, que ultrapasse o Flamengo segue na ponta, daqui a pouco a gente mostra a tabela, tá? Um jogo sem gols, ó, você vê que o Cruzeiro até tentou bastante, 18 chute a gols contra 9 do Vitória, mas no alvo, 2 para cada lado, então, né, o Vitória chegou até a ter mais posse normal com um jogador a mais. E, falando em expulsão, quem também aproveitou foi a equipe do Bahia, que venceu o Red Bull Bragantino que era outro time que poderia assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, acabou perdendo em casa por 3-0, teve o Andrés Hurtado expulso logo no comecinho do jogo, né, com 11 minutos de partida foi expulso e o Bahia foi lá e se aproveitou. Você pode entrar também no texto e acompanhar todos os detalhes aqui para ter a informação, né? Aliás, a expulsão aconteceu com o VAR. Você vai conferindo todos os detalhes e as estatísticas aqui. Então, com um jogador a menos, o Red Bull Bragantino foi presa fácil para o tricolor baiano. E aí nós temos aqui na classificação o Flamengo mantendo essa liderança com 24 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, um jogo a menos, né? E é justamente uma derrota a menos do que o Cruzeiro e um saldo de gols melhor. Por isso está em vantagem, por isso está na frente a equipe do Flamengo. Red Bull Bragantino mantém-se na terceira colocação com 23 pontos e o Palmeiras fecha o G4 nesse momento com 22 pontos. O Bahia sobe para a quinta posição com 21, o Fluminense com um jogo a menos, né, cai aqui para a sexta colocação
E o Botafogo cai também, né? Um jogo a menos para a equipe do Botafogo. Então agora nós temos o Brasileirão, essa tabela aqui chata, né? Porque fica com um jogo a menos. Mas vai ficar por aqui até o dia 11, né? A 13ª rodada começa no dia 11 de julho. Então, um tempinho aqui para você ficar olhando a tabela desse jeito. E a gente vai destacar aqui a zona do rebaixamento. Tivemos mudanças, né? Com a entrada do Internacional e do Fortaleza. O Fortaleza perdeu em casa para a equipe do Santos. O Santos abriu 2-0, foi para o intervalo vencendo por 2-0. O Fortaleza conseguiu empatar, assim, diferença de 3, 4 minutos, já estava 2-2. Parecia que a situação ia ficar complicada com a equipe do Santos, né? Aquele momento ruim, você está vencendo por 2-0, um adversário que também está numa briga direta contra o rebaixamento. Você leva um empate, a tendência era o time sentir, mas no finalzinho do jogo tivemos o gol contra do João Ricardo, né? Ficou assim, e o Santos venceu 3-2, escapa, sobe, né? Passa a zona de rebaixamento a equipe do Peixe, que jogou sem o Neymar. Não sabemos ainda se o Neymar volta pós-mundial, né? O contrato dele se encerra no final desse mês. A tendência é que renove, mas ainda não há nada oficial. E o Neymar não jogou ontem porque tinha sido expulso na partida anterior, né? Então, a vitória aqui da equipe do Santos, muito boa, né? O Kleber Xavier dá uma respirada, tira o time da zona de rebaixamento. E, enquanto isso, na equipe do Fortaleza, situação complicada com o Vojvoda, esse texto aqui do João Vitor Segura, mostrando que é o pior início de temporada, pior sequência de derrotas. Tá complicada para o Fortaleza, o Vojvoda tá numa situação crítica aqui na equipe do Fortaleza. A gente vai entrar nas estatísticas aqui, ó, você vai passar pelas... Olha só que situação ruim, né? 4 derrotas seguidas, já são 7 jogos sem vitórias. Então, nesse momento aqui, quando venceu o Colo-Colo, quando venceu o Juventude, vinha também numa sequência ruim anterior, né? Com muitos jogos sem vencer, e aí você falou assim, bom, então agora tá recuperado, tá tudo bem, Vojvoda já colocou o time nos eixos de novo, a gente falou em fim de ciclo, e não, tá aí, Fortaleza tá bem. Agora vai para essa pausa, talvez com mudanças, porque essa é a situação que os times vão pensar nesse momento. E aí, eu mudo de treinador? É a hora? Tem quase um mês para trabalhar com um novo técnico? Quem buscar essa situação? Essa é a pergunta principal, né? Quem que você vai buscar? Deve estar passando pela cabeça do Internacional também, né? O Internacional perdeu para o Atlético Mineiro, o Atlético passou muito dominante e venceu a equipe do Inter por 2-0, empurrando o Inter na zona de rebaixamento. Situação complicada para o Inter, tá no mata-mata, passou em primeiro no grupo da morte, mas tem jogo contra o Flamengo. O Roger Machado, desde que renovou seu contrato, não conseguiu mais os bons resultados que vinha obtendo, né? A situação do Roger foi ficando muito ruim, ele começou a tropeçar demais aqui, até teve uma sequência, aqui foi a renovação, depois ele passou uma sequência de jogos sem vitórias, então existem algumas dúvidas sobre o que vai acontecer com a equipe do Internacional que entra na zona de rebaixamento. Vai passar esse meizinho lá entre os 4 piores do Brasileiro. O Sport não jogou ontem, né? O jogo foi adiado, que era a partida contra o Flamengo, né? Justamente. O Juventude também não teve o seu jogo, que era contra a equipe do Palmeiras. Jogos adiados e estão na zona de rebaixamento. Fortaleza entra entre os 4 piores. Internacional também entre os 4 piores. Vitória e Santos sobem, né? Saem ali, estão com os mesmos 11 pontos, mas levando vantagem nos critérios de desempate. E a equipe do São Paulo, hein? O São Paulo também é outro time que vai pensar muito bem o que vai acontecer daqui por diante, porque, olha, que passeio do Vasco, que o time do Diniz, o torcedor, cerca de 20 mil torcedores que foram ao Morumbi ontem, né? Achei um público pequeno para uma pausa agora de campeonato, né? Já veio aí de quase 2 semanas sem jogos por conta das datas FIFA e agora vai ficar um tempão a mais, então podia ter mais gente no estádio do Morumbi ontem, mas quem foi, acho que lamentou ter ido, né? Esse é o detalhe, porque o São Paulo levou um vareio, o Vasco fez 3-1, chegou a estar vencendo por 3-0, e a sensação era que no primeiro tempo dava para ter feito 3, 4, 5 gols, porque o Vasco jogou muita bola mesmo para cima do São Paulo. Diniz, aqui, ó, nem o torcedor vascaíno acho que acreditou muito bem no que estava acontecendo.
Foi pro intervalo vencendo por 2-0. O Ryan, que partidaça do Ryan. O primeiro gol foi dele, o segundo gol foi meio gol dele, porque é ele que insiste e vai e rouba a bola lá dentro da área para conseguir, quase bati aqui tudo, mas vai lá e consegue fazer o lance que sai o gol do Nuno Moreira, terceiro gol do Vegetti, mas grande partida do Ryan, excelente mesmo a partida desse garoto que vem sendo o melhor jogador dessa era de Diniz, né? Tem que agradecer bastante o Diniz que conseguiu mudar. Agora a situação do Zubeldia fica complicada também, né? A gente não sabe muito bem como que vai acontecer, né? Qual que vai ser o futuro aqui. Aliás, ontem o Dineno fez a sua estreia, né? Entrou no jogo, acabou de chegar, já entrou no jogo. Rian Francisco entrou só no finalzinho, entrou e fez o gol. Teve torcedor falando assim, pô, mas será que não era melhor ter colocado ele, que já está mais envolvido no jogo, do que o Dineno, que acabou de chegar, nem conhece os jogadores? Bom, a situação do Zubeldia não é fácil, não. Grande questão é, tirar ele, quem que vai entrar? Só sei que o São Paulo está aqui, ó, na 14ª colocação, com 12 pontos, 1 ponto acima da zona de rebaixamento. E, claro, vai ficar pensando o que deve ser feito. Tá nas oitavas da Libertadores, tem Copa do Brasil pela frente, e aí? Você mantém o treinador? Será que é só a falta do Oscar e do Lucas? Será que quando esses caras voltarem o time vai jogar melhor? Mas quando que esses jogadores vão voltar, né? Quando vai estar com condições de fato de ter o elenco mais completo? O Caleri tá fora. Difícil mesmo, tá? Então fica com essa imagem aqui da tabela do Campeonato Brasileiro, porque é ela que vai permanecer até dia 11 de julho, quando o Brasileirão volta. Agora é hora de focar em Campeonato Mundial de Clubes, e é claro que você vai ter uma cobertura especial aqui do Gol.com.br, com palpites, com pós-jogo, com lives também para a gente falar dos times brasileiros, dos times sul-americanos, vai ter produções especiais, ó, tá? Vai ter o diário ainda, vai ter o mercado, porque o mercado vai seguir funcionando, né? Não tem a janela do Mundial, mas os outros times seguem contratando, tem novela acontecendo por aí, vai ter time brasileiro também se reforçando, e é claro, tudo você confere aqui no YouTube do Gol.com.br, né? No nosso site e no nosso canal no YouTube. É isso, bom dia para vocês, boa sexta-feira 13, bom dia de Santo Antônio também, Santo Casamenteiro, você que está procurando aí, você não quer que seu time case com a zona de rebaixamento, quer que tenha um relacionamento sério com a liderança do campeonato, deixa o seu like, deixa o seu hype, e aquele abraço. Valeu, bom dia!